Análise experimental do comportamento. Aula 1. O que é comportamento? A base de tudo. Sejam bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia, você futuro psicólogo, você estudante de psicologia ou você simplesmente amante dessa ciência tão interessante, tão fascinante, que é a ciência da psicologia. Esse é o primeiro estudo da nossa série, a nossa nova série sobre análise experimental do comportamento. Respire fundo e vamos nessa nova jornada do conhecimento. Mas antes de abrirmos os livros de Skinner ou falarmos de laboratórios, preciso que você faça um exercício comigo. Olhe ao seu redor. O que você vê? Pessoas andando? O brilho da tela do celular? O som da minha voz? Na psicologia comum, tendemos a buscar as causas do que fazemos dentro de caixas pretas, na mente, no ego, no inconsciente ou em complexos processos mentais inacessíveis. Mas aqui, na análise experimental do comportamento, nós vamos dar um passo atrás ou talvez um passo à frente para olhar o que é concreto. Nesse vídeo vamos definir o nosso objeto de estudo. E eu já te aviso, você vai descobrir que comportamento é muito mais do que você imagina, de acordo com a análise experimental do comportamento. Não é apenas o que o corpo faz, é como a vida acontece na relação com o mundo. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e seu companheiro na busca pelo conhecimento, na busca pelo entendimento das várias faces da ciência da psicologia. Então, vamos mergulhar nesse primeiro vídeo sobre análise experimental do comportamento. A definição de comportamento, a dança entre organismo e ambiente. A primeira coisa que precisamos alinhar é o erro comum de dicionário. No senso comum, comportamento é sinônimo de conduta ou bons modos. Se uma criança senta à mesa e não grita, dizemos que ela tem comportamento. Para a análise experimental do comportamento, isso é um equívoco. Baseado no livro de Moreira e Medeiros, comportamento é a interação entre um organismo e o seu ambiente. Guarde essa palavra, interação. Interação entre um organismo e o seu ambiente. Imagine um homem parado no vácuo absoluto. Não há gravidade, não há luz, não há som, não há oxigênio. Esse homem pode se comportar? Tecnicamente não. Para haver comportamento, precisa haver um mundo que afete esse homem e um homem que responda a esse mundo. Comportamento não é algo que o organismo tem, como um órgão ou uma cor de olhos, mas sim algo que o organismo faz em relação a algo. O exemplo da vidraça. Se eu te perguntar, quebrar uma vidraça é um comportamento? Você provavelmente diria que sim. Mas para o analista do comportamento, a resposta é depende. Se um vendaval empurrou uma árvore que quebrou a vidraça, não houve comportamento humano. Se você tropeçou e caiu sobre a vidraça por causa da gravidade, isso é física, não psicologia. Agora, se você pegou uma pedra e a lançou contra o vidro para ouvir o barulho ou expressar raiva, isso é comportamento. Houve uma ação do organismo que alterou o ambiente, e essa alteração, o vidro quebrado, retroage sobre você. O objeto de estudo, a relação, não a coisa. Muitas vezes, o estudante iniciante tenta estudar a mente. Mas como se mede uma mente? Como se observa um id? Skinner
no livro Ciência e Comportamento Humano, propôs algo revolucionário. Vamos estudar o que é observável e mensurável. Mas cuidado, quando digo observável, não estou dizendo apenas o que os olhos veem. Estou dizendo que o comportamento é um evento natural. Ele acontece no tempo e no espaço. Comportamento público versus comportamento privado. Aqui entra um dos pontos mais sofisticados da análise experimental do comportamento. Muita gente acha que a análise do comportamento ignora pensamentos e sentimentos. Isso é um mito pedagógico que precisamos compreender hoje. Skinner nunca disse que pensamentos não existem. Ele os chamou de eventos privados. Comportamento público é aquele que 2 ou mais observadores podem ver. Você correndo, falando, chorando. Comportamento privado é aquele que acontece debaixo da pele. O seu pensamento, a sua dor de dente, a sua batida cardíaca acelerada de ansiedade. A diferença entre pensar, vou reprovar nessa prova, e dizer em voz alta, vou reprovar, não é a natureza do fenômeno. Ambos são comportamentos. A única diferença é a acessibilidade. O pensamento é um comportamento que apenas um observador, você mesmo, consegue acessar. Para a análise experimental do comportamento, a mente não causa o comportamento. O pensamento é comportamento e também precisa ser explicado pelas interações com o ambiente. Por que a palavra experimental? Você pode estar perguntando: por que não posso apenas observar as pessoas na rua e tirar minhas conclusões? Bem, você até pode, mas isso seria apenas observação naturalista. A palavra experimental, no nome da disciplina Análise Experimental do Comportamento, indica que busca-se estabelecer relações funcionais. Busca saber, se eu mudar a variável x no ambiente, o que acontece no comportamento y. Trata-se o comportamento como uma variável dependente. Ele depende das variáveis independentes, o ambiente. Quando levamos um organismo para o laboratório, seja um rato, um pombo ou um ser humano, estamos tentando limpar o ruído do mundo para entender as engrenagens da aprendizagem, o rigor científico e o leve humor do laboratório. Às vezes as pessoas riem quando veem um analista do comportamento contando quantas vezes um rato pressiona uma barra. Mas pense bem, se entendermos as leis básicas que fazem um pequeno mamífero aprender a buscar comida, entenderemos as bases de como um estudante aprende a ler ou como um paciente desenvolve uma fobia. A natureza não dá saltos. As leis da aprendizagem são surpreendentemente universais. O ambiente, mais do que o cenário. Para entender o comportamento, precisamos redefinir o que é ambiente. Ele não é apenas o lugar onde você está, como o seu quarto agora, por exemplo. O ambiente é o conjunto de estímulos que podem afetar o organismo. O ambiente pode ser externo, a luz, o som, o clima, as outras pessoas. Ou o ambiente pode ser interno, uma dor no estômago, uma memória que surge, o estado de privação. O analista do comportamento olha para o sujeito e pergunta: o que no ambiente, agora ou no passado, está fazendo com que esse comportamento seja emitido? O analista não pergunta por quê no sentido metafísico, mas sim para quê e sob quais condições. O determinismo ambiental e a liberdade. Aqui tocamos em um ponto sensível que muitas vezes causa arrepios em estudantes
de primeiro ano. A análise experimental do comportamento é baseada no determinismo. Isso significa que acreditamos que o comportamento não ocorre ao acaso. Ele tem causas. Se você está assistindo a este vídeo, não é por um livre-arbítrio místico e isolado no mundo. Você está aqui porque tem uma história de reforçamento com a internet, tem o objetivo, consequência de aprender, de fortalecer o conhecimento de um novo conteúdo. O ambiente, esta aula, está provendo estímulos que te interessam. Para Skinner, entender que somos controlados pelo ambiente não é uma prisão, é a chave da liberdade. Mas por quê? Porque se eu sei o que controla o meu comportamento, eu posso alterar o ambiente para mudar a mim mesmo. Se eu quero estudar mais, eu não espero a vontade vir de dentro. Eu mudo o meu ambiente, desligo o celular, limpo a mesa, estabeleço metas. A análise funcional, o coração da prática. Se você aprender apenas uma coisa nesta série de 10 vídeos, que seja esta: análise funcional. Fazer uma análise funcional não é descrever o que a pessoa faz, mas identificar a função do que ela faz. Dois comportamentos podem ser idênticos na forma, na topografia, mas ter funções completamente diferentes. Vamos analisar esse exemplo. 3 pessoas, pessoa A, pessoa B e pessoa C. A pessoa A levanta a mão na sala de aula para fazer uma pergunta legítima, com a função de obter informação. A pessoa B levanta a mão na sala de aula para fazer uma piada, com a função de ganhar a atenção dos colegas. A pessoa C levanta a mão na sala de aula para interromper o professor porque ela está ansiosa. Função: fuga de uma explicação difícil. A topografia é a mesma, levantar a mão, mas as relações funcionais são distintas. Por isso, na análise experimental do comportamento, nunca julgamos o comportamento pela aparência, mas pela sua relação com as consequências. Como mencionei anteriormente, todo esse estudo está ancorado em obras fundamentais. Se você abrir o livro de Moreira e Medeiros, verá que eles usam uma linguagem muito próxima desta que estamos usando aqui, uma linguagem clara e direta. Já no Catânia, você verá a complexidade dos dados experimentais. O que esses autores nos ensinam é que o comportamento é o dado mais rico da psicologia. Ele é fluido, é mutável e, acima de tudo, é passível de mudança. Nós não somos seres estáticos, somos processos em constante interação. Neste primeiro vídeo, neste primeiro estudo, limpamos o terreno. Agora você já sabe que o comportamento é interação do organismo com o ambiente. Você também sabe que pensar e sentir também são comportamentos privados. O ambiente é tudo que nos afeta dentro ou fora dele. Estudamos isso através de experimentos para achar a função das ações. Espero que você tenha conseguido compreender esses conceitos. Ouça novamente, volte, anote no caderno. A base do prédio está pronta. Agora podemos começar a subir as paredes. No próximo vídeo, vamos dar um mergulho na história e na biologia. Vamos falar de Ivan Pavlov. Mas calma, não vamos falar dele apenas como o homem do sino e do cachorro. Vamos entender como o nosso corpo vem pré-programado para reagir ao mundo e como aprendemos a sentir medo, prazer ou até fome através de associações que nem percebemos. Eu sou Jefferson Glenn, estudante de psicologia, e esse é o seu canal
da busca pelo conhecimento da ciência da psicologia em suas várias faces. E nessa série de estudos em especial, estamos estudando análise experimental do comportamento. Já te espero no próximo vídeo, onde vamos estudar o reflexo inato, o legado de Pavlov. Está gostando do conteúdo? Já sabe, comenta aqui embaixo suas percepções. Compartilhe o vídeo aí no grupo da sua faculdade com os colegas que estão buscando aprender e desenvolver esse conhecimento. E você já sabe, aqui eu também sou estudante. Eu desenvolvi esse conteúdo para o meu estudo próprio e achei interessante compartilhar com vocês. Então, estamos todos no mesmo barco, rumo ao conhecimento eficaz, um conhecimento sólido da ciência da psicologia. Beba um café, estique a coluna e vamos para o próximo vídeo, o legado de Pavlov.